Fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar reagindo aqui a um vídeo do Henry 9, o X1 mais suspeito da história do Free Fire. Bora lá, né rapaziada, reagir a esse vídeo daqui. O X1 mais esperado da história do Free Fire. De um lado, o T9 bicampeão mundial, enfrentando o White 444, o gringo que deixou toda a comunidade desconfiada, com diversos comentários questionando sua jogabilidade. Mas quando esse X1 finalmente aconteceu, algumas coisas começaram a chamar muita atenção. O T9 fez o White jogar de uma maneira completamente diferente de todos os outros X1s que ele já jogou. Cara, o gringo não tá mais abrindo chat. O gringo não tá mais avançando. Ele sentiu a pressão. Cara, vocês têm noção que o T9 botou o gringo pra respeitar? Vocês já prestaram atenção, chat, que em todo X1 o gringo tava avançando full W e o T9 botou ele pra respeitar, pô? Então se prepara, porque o que você vai ver aqui é simplesmente bizarro. No dia 13 de março de 2026, o T9 aceitou um desafio. Enfrentar o White 444, o gringo das balas impossíveis. O confronto seria um MD5 e a expectativa da comunidade era absurda. Mais de 150 mil pessoas simultâneas assistindo ao mesmo tempo. E claro, todo mundo estava torcendo pro T9. A primeira partida começou e o T9 vence o primeiro round. Caraca, velho, que bala bonita da peste. Com muita facilidade. O chat vai à loucura, porque todos queriam que o T9 vencesse de qualquer maneira. Segundo round, o T9 acerta outra bala de Desert, abre um 2-0 no placar. E até Olha isso daqui, velho. O T9 vence o primeiro round. Todos queriam que o T9 Olha isso, velho. Do nada, cara, te amo. vencesse de qualquer maneira. Segundo round, o T9 acerta outra bala de Desert, abre um 2-0 no placar. E até aquele momento, o White não tinha atravessado gelo nenhuma vez. Só que o T9 já começava a desconfiar, porque o White não havia jogado dessa maneira em nenhum outro X1. No round seguinte, dava pra ver claramente. O White não parecia lagado, não atravessava gelo, mesmo quando estava colado com o T9. E mais uma vez, o T9 acerta outro Sats. E abre um 3... Caraca, velho, 3-0 só de Sats. 2-0, mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar estranhas. T9 fecha a única passagem possível que o White tinha para avançar. Em teoria, não tinha como ele passar por ali. Só que o que acontece em seguida deixou todo mundo confuso. O White simplesmente atravessa o gelo. E não é só isso, ele já atravessa o gelo atirando e dando só capa no T9. E quando a gente olha pela tela do Zelica, isso fica ainda mais claro. O gelo não foi colocado em cima dele. Mesmo assim, ele simplesmente atravessa o gelo e sai atirando. Nesse momento, todo mundo ficou sem entender nada. Para muita gente, Isso aqui é regerite. White tinha deixado vazar o cheat. Outros começaram a dizer que ele simplesmente se teletransportou, porque durante os 3 primeiros rounds ele não tinha feito nada parecido com isso. Mas quando o placar chegou em 3-2, outra coisa curiosa aconteceu. White começa a avançar gelo na frente do T9, mas em um momento estranho ele não coloca gelo no chão, deixa o gelo em meia altura, o que deixa uma brecha para o T9 dar só tiro nos pés dele e conseguir ganhar um round. ¿Para qué te quiero, Tunay? ¿Qué fue eso? Nem mesmo Zelica, que estava assistindo a partida, conseguiu entender o que o White estava tentando fazer. E nesse momento, muita gente começava a dizer: se este X1 fosse presencial, seria impossível do White ganhar. Com o placar em 4-3 para o T9, acontece outra jogada bastante estranha. T9 decide passar do gelo e correr para o cover do galpão em 1000. Ele consegue chegar bem atrás do cover, criando uma distância considerável. Em teoria, já estava completamente protegido. Mesmo assim, o White ainda consegue acertar ele e deixa o T9 sem acreditar. Chegou o monitor 1000 Hz pros marroquinos e não tô sabendo. Porque ele claramente já estava no cover e com uma distância boa da borda. Quando a gente olha pela tela do Zelica, isso fica ainda mais evidente. O T9 já tinha passado completamente para trás do cover, tendo apenas uma parte do Isso daqui não é nem mais novidade. pé aparecendo no momento em que o White pula. Mesmo assim, ele acerta um capa no T9. Olha a bala que o cara acerta, mano. E é nesse momento que algo chama muita atenção, porque a jogabilidade do White estava completamente diferente. Ela começa a ficar muito parecida com os últimos X1s que ele tinha jogado. E a partir dali, praticamente todo mundo já estava desconfiado, porque essa jogada foi muito estranha. Mesmo assim, a partida continuou. O T9 ainda consegue fazer mais um round, mas logo depois o White vence os 2 próximos rounds e com isso ganha a primeira partida do MD5, abrindo 1-0 no placar. Na segunda partida, o T9 começa bem novamente. Abre 1-0 no placar, só que um detalhe curioso é que antes do T9 acertar essa bala de Desert, ele decide fazer um teste. Ele coloca gelos a meia altura, deixando suas pernas visíveis para o White. A ideia era simples, ver se o White conseguiria acertar ele. Só que algo estranho acontece, o White simplesmente não tenta atirar, ele não tenta deixar o T9 miado, algo que normalmente qualquer jogador faria naquela situação. E isso chama muita atenção do T9. Mano, o cara não consegue dar tiro no pé, cara. Só que logo
Logo no round seguinte, uma jogada estranha acontece. Pela tela do Tio 9, parece que o White nem está atirando nele, mas mesmo assim ele consegue acertar no Tio 9 uma sequência de capas absurdos. Algo que deixa o próprio Tio 9 sem acreditar, porque claramente o jeito que o boneco dele se movimentou foi algo muito estranho. E vendo pela tela do Zelica, dá pra ver claramente isso. O boneco do White simplesmente atira reto, grudando 3 capas no Tio 9. A partida continua, mas agora parece que o White simplesmente não pina mais, é só capa atrás de capa. Não Ó pra isso, velho. importa onde o Tio 9 esteja, o White só dá full vermelho. Nesse momento, muita gente no chat já começava a comentar: é impossível trocar contra isso. Mas tinha um detalhe muito importante nessa partida: essa segunda sala não foi no server BR. O Tio 9 estava jogando no servidor gringo, o que deixou ele muito lagado e deixava a situação ainda mais difícil para ele. E quando o placar chega em 5-1, acontece uma jogada extremamente estranha. O Tio 9 começa a recuar gelo para tentar se proteger, só que dá pra ver claramente uma bala do White atravessando o gelo e assim derrubando o Tio 9. E quando olhamos pela tela do Zelica, dá pra ver claramente que ele subiu a escada, mas mesmo assim não tinha visão direta do Tio 9. Nesse momento, o chat inteiro só falava uma coisa: que o White não estava limpo, que essas balas dele não faziam nenhum sentido. No final, o White também vence a segunda partida, mas é na próxima partida que acontece a jogada mais absurda de todo esse confronto. Depois de vencer as 2 primeiras partidas, o White já tinha aberto um 2-0 na MD5. Então se ele vencesse mais uma partida, o confronto acabaria ali. E logo no primeiro round, o White já faz uma jogada que quem joga contra ele já está acostumado a ver. Ele atira no Tio 9 atrás do gelo e consegue derrubar ele. Mas até aí, nada fora do normal. O Tio 9 consegue empatar a partida. Só que é nesse momento que vai acontecer a jogada mais estranha das 3 partidas. O Tio 9 decide testar o White. Ele vai até um cover, dá soquinho e esconde completamente a cabeça. A ideia era simples: ver se o White ainda conseguiria dar capa mesmo sem a cabeça aparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. O White simplesmente não pina nenhuma bala. Ele acerta full capa no Tio 9. E vendo pela tela do White, isso fica ainda mais estranho, porque claramente a cabeça do Tio 9 não aparece. Mesmo assim, todos os tiros são capa. E o mais estranho ainda, a mira do White nem parece estar no Tio 9. E nesse momento, pra muita gente, Como é que joga contra isso, velho? o que antes era dúvida começava a virar certeza, porque esse tipo de capa é praticamente impossível de acertar, a cabeça simplesmente não aparece. E mesmo assim, o White acerta um full capa, sem nem mesmo acertar um peito no Tio 9. E depois disso, o Tio 9 decide testar o White novamente. Ele faz o teste da fumaça, o Tio 9 fica no aberto, totalmente visível, mas agora algo curioso acontece. O White simplesmente não atira, ele não dá nenhum tiro no Tio 9, mesmo com o Tio 9 completamente no aberto. E isso deixa todo mundo ainda mais desconfiável, porque em todos esses momentos, o White estava acertando capas absurdos, mas justamente nesse teste ele não atira nenhuma vez. E isso só deixa o Tio 9 cada vez mais desconfiado do White. E a partida continua, e novamente o White parece simplesmente que não pina mais, é um capa mais absurdo que o outro. E no último round acontece uma troca ainda mais estranha. O Tio 9 acerta uma rajada de ump no White que tira exatamente 121 de dano. Depois ele parte pro soco, acerta um capa de 86 e logo depois outro de 110. Mesmo assim, ele acaba morrendo. E quando olhamos pela tela do Zelica, dá pra ver claramente que o White fica apenas com 81 de HP. E um detalhe curioso é que um segundo antes dele tomar o primeiro capa do Tio 9, a habilidade do Leão ativa, recuperando a parte da vida dele e permitindo que ele sobrevivesse àquele capa. E assim o White vence a terceira partida e também vence a MD5. Mas esse X1 se tornou pra muita gente um dos X1s mais estranhos da história do Free Fire, porque em nenhum outro confronto o White havia acertado balas tão estranhas quanto nesse, principalmente aquela em que a cabeça do Tio 9 nem mesmo aparecia. E mesmo assim, ele só acertou full capa. O cara quase dentro da parede e o cara foi lá e acertou full capa, velho. Depois desse X1, ainda tivemos o Uriel, que enfrentou o White num 3v1. E o Uriel prometeu e cumpriu. Enfrentou o White e conseguiu vencer por 7-0, deixando o White mais os 2 caras do time dele com 0 de dano. O Uriel cheatou até o Zelica aceitou o desafio do Nobru para o presencial do White. Então agora só falta uma ser o White aceitar jogar presencialmente, porque aí finalmente vamos poder ver como realmente a tela do White enquanto ele joga. Será que é lag? Será que é algum bug do jogo? Ou será que realmente não tem nada de errado? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem deveria enfrentar o White neste X1? E qual foi a bala mais estranha dele neste X1 na sua opinião? E será que o White vai aceitar vir para o Brasil para jogar esse presencial? A resposta para isso a gente ainda vai descobrir. O cheat. Card Platinum. E é isso, né, gente? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E, rapaziada, o cara que usa cheat, que eu mais respeito, é o Uriel. E é isso, né, rapaziada? Esse foi o vídeo. Falou!